Você sabia que o monitoramento microbiológico pode ajudar a salvar a sua lavoura? Não? Então fique aqui porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu tenho a convidada Natália Vicentini. Seja muito bem-vinda, Natália. Ela que é diretora de marketing da Kemi, vai nos ajudar um pouco mais sobre esse assunto. Natália, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Gustavo, eu que agradeço, prazer enorme estar aqui e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E Natália, quando a gente fala sobre microbiológico, a gente está falando sobre fungos, bactérias, micro-organismos que o produtor está acostumado aí na lavoura, mas também tem problema nos grãos, né? Correto. Eles são inimigos invisíveis, né? Nem sempre a gente consegue ver e atuar a tempo. Basicamente hoje no ambiente de armazenagem, os principais micro-organismos que acabam incomodando o produtor são de fato os fungos. Dentro da armazenagem, o Aspergillus é o principal fungo e quando a gente pensa na fase da lavoura, muita contaminação lá do campo pode estar chegando dentro do nosso armazém e aí os outros fungos podem ser, como o caso o Penicillium e o Fusarium. Então nós temos nomes aí para os três principais. Temos nominhos aí para cada um deles. Cada um deles gera, na verdade, os fungos, todos eles são filamentosos, mas cada um deles pode gerar prejuízos diferentes aí quando a gente pensa nas próprias micotoxinas. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente já comentar, porque quando você já está vendo o fungo ali, quer dizer que ele já está bem instalado, né? Não é, eu vi aqui, só está nessa pontinha aqui desse lado e do lado de lá não contaminou ainda. Pode ser que ele já tenha contaminado tudo. Exato. Esse é um ponto super interessante que você trouxe, Gustavo, porque quando a gente pensa no fungo, nem sempre ele vai estar visível para nós, né, humanos, a nossa lente de visão. E um outro ponto, quando a gente pensa na parte de micotoxina, eu posso ter um grão com fungo, visualmente mofado, então ele vai estar lá branquinho, verdinho, e ele não produziu micotoxina. E eu posso ter um grão que está visualmente bom, e aquele grão, aquele fungo sim produziu a micotoxina. Então isso depende muito ali da dinâmica, né? A gente fala que realmente o silo e o grão, o silo é um ambiente vivo e o grão ele é também um organismo vivo, então pode acontecer da gente ter o fungo e não ter a micotoxina, ter a micotoxina e o fungo já ter sido controlado. E Natália, se a gente não fizer essa análise no laboratório, não tem como a gente saber se o que está ali tem micotoxinas ou não. Infelizmente não. Hoje a principal e a única maneira realmente são as análises laboratoriais. E é muito comum no campo, por exemplo, se a gente tem problema com bactérias, umidade mais alta, se a gente tem problema com fungo X, a umidade às vezes mais baixa. Na armazenagem também tem isso, tem problema tanto com umidade mais alta e umidade mais baixa. Sim, correto. Na verdade, esse ponto também é bem interessante que você trouxe, Gustavo, porque as bactérias, elas surgem em um outro range de umidade e de atividade de água. Então, sempre eu vou ter o aparecimento de fungos e depois eu tenho aí o aparecimento das bactérias, né? Então, quando a gente pensa aí na atividade de água, os fungos aparecem com 0,72, as bactérias cerca de 0,80, 0,9. Quando a gente pensa em umidade, também, os fungos vão estar aparecendo ali a partir de 12, 13% de umidade, para as bactérias eu já preciso acima de 14%. Então, ambos necessitam dessa condição, né, de tempo, umidade e calor, mas eles têm requerimentos diferentes. E tem alguns sinais de alerta, tanto na armazenagem quanto no transporte de grãos, que o produtor pode ficar esperto com isso? Uhum. Eu acho que alguns sinais importantes é quando a gente fala da temperatura, entender se esse grão ele está esquentando ao longo do tempo. Isso é um indicativo de que existe uma atividade microbiológica ali, porque quando o grão respira, ou quando eu tenho um fungo ali, ele gera mais calor dentro daquele ambiente. O outro ponto são alterações visuais, né? Então eu notei que começou a formar grumo, começou a formar uns pelotes de grãos, realmente isso é um indicativo, e também o odor. Então, faço análises, eu faço a amostragem e eu vejo que aquele grão ele tá com um cheiro de fermentado, ele tá com um cheiro diferente. Esses seriam aí os principais sinais que a gente consegue detectar sem a necessidade de análises laboratoriais. Você anotou aí, né? Tenho certeza que agora você vai começar a reparar mais nisso.
Natália, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu queria convidar você que está nos acompanhando aí em casa a conhecer a Família Felina, um grupo de fertilizantes que vai ajudar você a alcançar altos tetos produtivos e produzir com a qualidade alta também. Oi, Gustavo! Bora falar com você e com você, meu amigo produtor que está aí do outro lado, das feras premiadas, a linha de fertilizantes com nomes de felinos, a família felina da Bioagros, tá? Atenção, tem aqui o leão, lince, guepardo, onça e tigre. Cada um deles com uma função específica, cada um deles com uma composição específica para ajudar você aí na sua produção. O que é que você planta? Tem um aqui que serve para você, eu tenho certeza disso. Foi uma linha pensada em aumentar a sua produtividade e ajudar você, meu amigo do campo, tá? Então presta atenção agora que eu vou te explicar um a um quais são esses fertilizantes, para que é que eles servem, o que é que eles têm e na sequência eu vou fazer um sorteio aqui que vai te dar desconto para comprar hoje a linha felina de fertilizantes da Bioagros, tá? Roda aí. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Já anota já, o endereço da nossa plataforma está aqui embaixo. Se você preferir, pega o seu celular, tira uma foto do QR Code que está aqui e já acessa para fazer a sua compra. Cupom de desconto Duda, roda a bingueira. Vamos dar uma olhada. 1 é o leão, 2 é lince, 3 guepardo, 4 onça, 5 tigre. Saiu o número 1, o leão. Atenção, não aceita aí no computador o tio, tá? Então você vai digitar leal. Leão sem o tio, 20. Leal 20, você vai ter 20% de desconto. Você compra, põe no seu carrinho, quando você for pagar, você põe esse cupom de desconto, Leal 20, você vai ter 20% de desconto. Lembrando que você pode comprar qualquer quantidade, eles vão entregar no Brasil inteirinho, tá? Então vale muito a pena. E faz o seguinte, daqui a pouquinho eu vou voltar para contar um pouco mais do leão. Vou falar um pouco mais desse fertilizante aqui, e de toda essa linha das feras da sustentabilidade, das feras premiadas da Bioagros. Já já eu volto, Gustavo. Estamos de volta aqui com a Natália. E, Natália, só para reforçar o que nós já falamos no primeiro bloco, né? Você poderia aí citar algumas ferramentas e práticas para um controle eficaz, controle microbiológico eficaz? Gustavo, realmente a gente não consegue fugir muito das práticas padrão. Então, termometria, mesmo que seja uma termometria simples, a aeração, controlar a umidade dos grãos na entrada, a limpeza mecânica na troca de lotes, realmente esses pontos eles conseguem manter a segurança aí durante a armazenagem. E nós falamos sobre algumas dicas, né, de como ver se esse lote está ok, se está com algum problema, fermentação, né, você concluiu aí com termometria, mas também a gente tem as análises de laboratório, que complementam aí toda essa análise prévia, né? Correto. Porque, na verdade, foi o que a gente comentou no primeiro bloco. Muitas vezes, para a gente, aquele grão parece limpo e reluzente, e quando a gente analisa a fundo, muitas vezes não é isso que a gente encontra. Então, hoje existem kits rápidos que podem ser utilizados dentro da própria fazenda e que facilitam muito a tomada de decisão ali na hora, no próprio recebimento, a gente já consegue ter uma visibilidade disso. E existem também diversos laboratórios no Brasil que conseguem, dependente da localidade do produtor, que conseguem fornecer essas análises. Então, é possível fazer tanto a de presença de micotoxinas, é possível fazer também presença e quantificação de fungos, é possível também fazer a contagem de enterobactérias totais, que serve como indicador indireto de salmonela, e a própria salmonela, que seria aí a ausência-presença.
E a recomendação é fazer todas essas análises. No mundo ideal, sim. Uhum. Mas aí a gente pode ver, por exemplo, o que gera desconto e que pode atrapalhar negociações comerciais. Hoje, que a gente tem na legislação seria realmente a questão das aflatoxinas, que então são as micotoxinas que foram produzidas pelo fungo Aspergillus. Então, por exemplo, quando a gente pensa em mercados importantes como o da União Europeia, eu tenho um limite máximo de 4 ppbs que eu posso ter. Então, nesse caso, se eu for fazer uma negociação, sim, é importante que eu tenha esse laudo negativo. E nós temos muito problema hoje com aflatoxinas? Sim, hoje é uma das micotoxinas que gera bastante prejuízo, não só do ponto de vista dos grãos que vão ser destinados para alimentação humana, quanto também para alimentação animal. Também existem as outras micotoxinas que vêm aí muitas vezes já da lavoura, né? Que seriam, por exemplo, a DON, vomitoxinas, são micotoxinas que T2 que geram problemas. E muitas vezes esse problema ele está no grão e existe uma taxa de passagem, esse problema pode chegar até nós, que estamos consumindo esse alimento lá na frente. Então isso é um problema que ele já pode vir da fazenda, já vir com esse problema aí depois ali dentro do armazenamento tu consegue fazer todo o manejo ali. Exato. E é importante ter um responsável técnico acompanhando, né? Não dá para ser qualquer um para fazer esse acompanhamento. Correto. E entra um pouco no ponto de o armazenador, ele nunca vai conseguir melhorar a qualidade do grão. Por isso que é tão importante a procedência, a origem daqueles grãos, porque uma vez que isso entrou dentro do seu armazém, isso passa a ser sua responsabilidade. Então, você não consegue mais melhorar aquilo, manter aquela qualidade o máximo possível. E uma vez que você mistura lotes e etc., você pode comprometer um grão que estaria em condição adequada. O acompanhamento técnico é, sem dúvida, super importante. Ter alguém que não seja, mesmo que não seja específico da sua fazenda ou do seu armazém, mas que tenha algum suporte técnico via fornecedor ou via cooperativa, é importante para auxiliar em todo esse processo. E se nós temos técnicos acompanhando a nossa lavoura, nós também temos que ter técnicos acompanhando aí o pós-colheita, o armazenamento. E para você que está nos acompanhando aí em casa, a gente está falando sobre qualidade, que tal a gente conhecer uma fera da família felina que vai garantir alta qualidade aí na sua lavoura. De volta, Gustavo! Não é à toa que elas são as feras premiadas, tá? Porque de verdade, é uma linha desenvolvida pela Bioagros para ajudar você, meu amigo produtor, a aumentar a produtividade, a melhorar a sua cultura aí no campo, tá? Então presta muita atenção porque a gente tem leão, lince, guepardo, onça e tigre. É a nossa linha felina. E eu quero falar um pouco mais agora do leão. Quero falar um pouco mais de como é que ele vai te ajudar aí. Afinal de contas, é o nosso cupom de desconto hoje, tá? Você pode comprar a linha completa, digitou na plataforma Leal20, não aceita o tio, tá? Leal20, você vai ter 20% de desconto. Mas vamos entender mais um pouquinho da composição do leão? O que é que esse fertilizante tem para te ajudar? Roda aí. O leão é formulado com um ácido fúlvico líquido de alta concentração, que transforma a forma como as suas plantas assimilam nutrientes e agroquímicos. Ele maximiza a absorção de elementos essenciais, como o cálcio, o magnésio, ferro, zinco, cobre e manganês. E os benefícios não param por aí. O leão ainda oferece aumento na disponibilidade de nutrientes, melhor retenção de nitrogênio, maior eficácia de defensivos agrícolas, resistência ao estresse e compatibilidade total com outros produtos. Transforme a sua lavoura com o fertilizante Leão da Bioagros e veja o resultado de plantas mais fortes e saudáveis. Viu só? Para comprar o Leão ou qualquer um dos outros produtos da nossa linha felina da Bioagros, você acessa a nossa plataforma agora. Não esquece esse cupom de desconto que a gente sorteou no bloco anterior, tá? Leão 20, mas o Leão sem o tio. Leal 20 para você ter 20% de desconto. Qualquer quantidade eles vão entregar no Brasil inteirinho, aí na sua casa, aí na sua propriedade rural. Você pode parcelar nos cartões, tá? Liga agora para a nossa central, que ela vai esclarecer tudinho para você, ó. É o 19 97172 1673. 19 97172 1673. É bom demais, não é? Eu quero você produzindo muito, meu amigo. E a gente segue com você, Gustavo.
Estamos de volta aqui com a Natália mais uma vez. E, Natália, esse controle microbiológico ele pode agregar valor para o produto final ali, né? Correto, ele pode agregar ou desagregar, na verdade. Existem alguns números que são bastante conhecidos no mercado de pós-colheita. Então, se eu não cuido desse grão, esse grão entrou no meu armazém e eu não tenho boas práticas de armazenagem, eu posso ter perdas de até 10%. Essas perdas podem ser perdas físicas, né, de variação de peso, podem ser perdas por fermentação e eu tive que descartar uma parte daquele lote que estava armazenado, pode ser perda porque eu tinha um fungo ali e eu também tive que descartar aquela parte. Então, isso gira em torno aí de 10% de perda, que é bastante considerável. Apenas como uma referência, o valor padrão deveria ser em torno de 2%. Então, é um gap aí de 8% que nós estamos falando. Uma outra frente que pode gerar um impacto negativo aí para o produtor, no bolso do produtor, é a questão da desclassificação. Então, grãos ardidos, grãos mofados, grãos quebrados, eles podem gerar uma perda de 5% a 15%. Então, também é uma perda bastante importante. E a terceira e última, na verdade, nem um pouco menos importante que as outras, é você poder escolher o momento correto de comercializar esses grãos. Então, segundo a Conab, o produtor que consegue armazenar por até 3 meses depois da colheita, ele acaba tendo uma variação de 8% a 20% no valor, dependendo aí da safra e da cultura, sobre o valor negociado para aquele grão. Então, isso com certeza, essa retenção estratégica do volume, com certeza faz bastante diferença no fim das contas. Uma coisa que você comentou, e aí curiosidade minha, chega a ser descartado o lote por contaminação? Essa é uma pergunta importante. Eu gostaria de dizer que sim, mas a gente sabe que o Brasil hoje ele não tem uma capacidade de armazenamento para todo o nosso volume. Então existe ainda, nós não temos capacidade estática, né? Então existem muitos grãos que são armazenados no tempo. O produtor que mora aí no Mato Grosso sabe que no momento aí da safra, da colheita, você acaba tendo o grão aonde dá para colocar. Eu gostaria de dizer que sim, que todo esse mercado, todo esse grão que foi desqualificado ou que está com uma contaminação alta, ele é descartado, mas nem sempre isso acontece. O importante aqui existem ferramentas hoje para evitar que a gente chegue a esse ponto. Então, muitas vezes a questão da diluição, ela pode realmente colocar em risco o grão que está bom, o grão que tem uma boa qualidade. Então, você utilizar metodologias aí de diluição do grão, ela acaba estragando o que está bom e você não vai melhorar aquele grão. Natália, então diluição é uma prática comum que acaba acontecendo aí no campo. Infelizmente ainda acontece, mas realmente não é recomendável e com certeza gera impactos aí quando a gente pensa na cadeia como um todo. E quem está lá na ponta da cadeia consumindo os alimentos somos nós. Então, ter cuidado com os elos anteriores ao alimento que está na nossa mesa é super importante. Então você não recomenda fazer Não isso. recomendo essa prática. Natália, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Mas eu gostaria que você deixasse algum recado para quem está nos acompanhando em casa. Gustavo, eu acho que o recado que eu deixo não significa que visualmente a gente não está vendo nenhum problema, que aquele problema não existe. Então, como a gente comentou, mantenha práticas regulares e entenda o que está acontecendo dentro do seu silo. Porque o nosso papel enquanto produtores de alimento é garantir que esse alimento seja seguro do campo à mesa. E monitorar é muito importante. Com certeza. Então, pessoal, vamos monitorar desde a época da produção, no início da produção, todo o ciclo, toda a safra ali, mas o pós-colheita também, armazenamento é muito importante. Está falando do Ganhando Futuro sobre qualidade. Nós trazemos produtos de qualidade, convidados de qualidade, com informação de qualidade. Então, vamos prezar também pela qualidade aí no campo. Afinal, nós somos responsáveis aí por alimentar todo mundo. Estamos aí no topo de exportação, então vamos garantir a qualidade dos nossos produtos para o Brasil continuar sendo referência aí mundial. Natália, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia em casa. Então, o Ganhando Futuro vai ficando por aqui, mas se você tiver alguma dúvida em relação aos produtos que nós falamos ou o assunto que eu conversei com a Natália aqui, você pode entrar em contato conosco pelo número que está aparecendo aí na tela
Eu vou ter o prazer de te responder o mais rápido possível, mas se eu não souber a resposta, pode ter certeza que eu vou contatar a Natália e nós vamos responder juntos para você, ok? Um grande abraço e eu aguardo você no próximo Ganhando o Futuro. Até mais!